Salve, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um domingo, repleto de luz, de esperanças e de transformações. Sabemos do quanto esse dia é importante, especial, e do quanto para muitos de nós também pesa por estar muito próximo do domingo ou de decisões que se aproximam. Mas precisamos sempre estar serenos, calmos e aproveitar cada momento, viver o presente. E para isso, estamos aqui, Robson e eu, para esse domingo, onde a gente se dedica ao estudo das preces. E a prece de hoje é um tanto difícil de ser comentada, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso, né, Robson? Olá, família Portal Paz. Com certeza, porque a prece por um criminoso, não é? Eu acho esse assunto difícil porque a gente se coloca na posição de julgadores, né? Quando pensa nessa palavra, e é difícil abrir a mente. Vamos ver o que o Kardec tem a dizer e vamos ver o que a espiritualidade nos intui. Exatamente, né? A gente precisa desse ponto. Mas neste momento, independente do nosso estudo, porque nós estamos, para quem chega aqui pela primeira vez, nós estamos lendo e estudando o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces que Kardec deixa ao término dessa obra. E toda semana a gente pega uma prece e faz ela, comenta ela e vê caminhos, possibilidades de como colocá-la em prática, frisando e buscando sempre a nossa reforma íntima. Mas antes disso, eu convido vocês a fazermos uma prece nossa. Convido para que elevem o pensamento ao alto e invoquem a presença de Jesus para próximo de nós, para dentro dos nossos lares, para a solução daquelas situações necessárias para a nossa vida. Senhor, obrigado por esta oportunidade tão sublime. Obrigado, Senhor, por fazer em nós crescer a harmonia e a paz, a luz e a esperança. Obrigado, Senhor, por neste dia iluminar os nossos lares, iluminar aqueles que amamos e nos envolver com a Tua presença, que é pura luz e que é pura. Permita que neste dia e em todos os dias no decorrer desta semana, tenhamos nós a lucidez, a clareza e os pensamentos sempre voltados para a Tua presença, nos auxiliando, nos orientando e nos amparando. Desta forma, agradecidos por tudo que recebemos, Senhor. Damos graças a Ti, a vida e a família. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela prece, Jordelei. Eu vou ler então a instrução preliminar e a prece ao mesmo tempo, porque são curtas. E depois a gente pode começar os comentários, não é? Então, como o Jordelei disse, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 28, a coletânea de preces espíritas, e nós estamos na seção que fala preces para os desencarnados. Então, automaticamente, é prece por um criminoso desencarnado, né? E Kardec diz o seguinte na instrução preliminar: se a eficiência das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, pois têm mais necessidade do que aqueles que viveram virtuosamente. Recusá-las aos criminosos é deixar de ter caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Acreditá-las inúteis porque um homem teria cometido este ou aquele erro é prejulgar a justiça do Altíssimo. Veja nessa obra o capítulo 11, número 14. Prece. Senhor Deus de misericórdia, não abandoneis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, mas não o isentou da vossa.
se seu coração não foi tocado pelo remorso. Tirai a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, possa seu arrependimento encontrar graças diante de vós e aliviar os sofrimentos de sua alma. Possam também nossas preces e a intervenção dos bons espíritos lhe trazer a esperança e a consolação, lhe inspirar o desejo de reparar suas más ações em uma nova existência, e lhe dar a força de não fracassar nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Que assim seja. Eu penso muito nessa questão, porque o Evangelho fala muito do perdoar, né? De perdoar os inimigos, de perdoar aqueles que cometem falta. Mas ao mesmo tempo que é normal, diante da atualidade que a gente vive, diante da condição que a gente tem, não aceitar alguns atos, principalmente estes que parecem tão violentos e tão agressivos aos olhos nossos, né? Porque nós julgamos, é inevitável. Nós temos esse filtro, nós não temos esse filtro do não julgar, na verdade. E como os casos recentes que ocorreram de ataques ou incidentes muito graves que também são muito recentes, a gente acaba criando uma pré-condenação dentro. Mas nesse momento Kardec coloca o caso de criminosos que desencarnaram. E esse é um ponto muito delicado de nós pensarmos, porque a maneira mais rápida é dizer, bem feito, né? Que sofreu pouco perto do que fez, e assim a gente vai indo nas condenações. Mas em muitos momentos nós esquecemos que a prisão é de quem está aqui, e a liberdade é de quem está lá. Então, quando um criminoso, alguém que cometeu um ato tão horrendo, e a gente pode pensar nesse último irmão que matou muitas pessoas, que foi Lázaro, né? E o quanto ele foi caçado e o quanto desejou-se exterminar, né? Tanto é que levou mais de 28 tiros, se não me engano. Do outro lado, essa marginalidade dele é muito mais intensa, porque é um espírito livre. Então, quando Kardec vem e nos coloca o direcionamento da prece, é exatamente para evitar esta ação posterior. Para que, como ele não teve a oportunidade da redenção, do reequilíbrio aqui, que este véu possa ser mostrado a ele do outro lado. E então que ele comece a adentrar os caminhos do arrependimento. E nós sabemos que a prece é a maior e melhor onda vibratória capaz de alterar qualquer frequência. Mas como é difícil, né? Ainda mais se nós formos os envolvidos neste processo. Eu acho que essa questão tem essa delicadeza, como você disse, né, Jordelei? E se a gente for olhar até por um ângulo cultural, tem uma diferença muito grande se a gente pensa em pessoas, né, que pertencem a um grupo primitivo, pessoas que já têm algum esclarecimento, e o homem moderno, né, que já tem várias ferramentas para conseguir as coisas que precisa sem apelar para a força, né, vamos dizer assim. Então, se a gente tem uma tribo selvagem que entra em conflito com a outra tribo selvagem, né, para eles matar é natural, eles estão numa guerra ali e tem aquelas armas primitivas e o confronto é frente a frente, né? E é pela sobrevivência. Então não tem muito essa questão de entender aquilo como um crime, né? Então matar outra pessoa
não é um crime. Depois a humanidade vai evoluindo, eles começam a entender assim, então tá, numa guerra não é crime, mas se você está dentro da cidade ou se você mata pessoas, né, dentro da nossa comunidade, aí é um crime. Para depois passar a ser um crime, qualquer que seja a circunstância, né? Hoje a grande maioria das pessoas já entende matar como uma coisa muito repugnante, né? É que não justifica a hora nenhuma e circunstância nenhuma, e guerra é uma estupidez que nem devia existir mais, né? Então a gente tem essa evolução do discernimento, e no fundo é essa evolução do discernimento que diz da nossa consciência compreender aquilo como um crime ou não, né? E a ferramenta que a misericórdia encontrou para nos fazer entender o significado do que a gente faz foi a culpa, né? Porque imagina que esses psicopatas, né? Você citou uma pessoa que, segundo a imprensa na época, foi classificada como psicopata, né? Não sente culpa. Matava e não sente culpa. Então, essas pessoas não têm essa ferramenta divina, que é a culpa, que é a ferramenta que faz a gente entender o quanto aquilo não, né? O quanto isso não é para acontecer. E é bom a gente pegar esse crime, né, sendo a morte, né, assassinato, porque a maioria de nós já entende, né, muito claramente que isso é horrível, né? E aí a gente vai passando para coisas bem mais leves, né? Fala assim, então roubar. Aí tem muitas pessoas que relativizam. Ah, eu estou roubando, mas é de alguém que tinha muito. Ah, eu estou roubando de alguém que merecia ser roubado, né? Alguém que tinha roubado antes, então ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aí a gente vai relativizando os crimes, né, de acordo com o que vai chegando nesse limite entre o que é considerado crime e o que é considerado só uma falha, né, não é bem um crime. Então aí você vai receber uma advertência em vez de receber uma punição, né? E essa é uma área que vai ficando cada vez mais difícil da gente definir o que é e o que não é à medida que a nossa consciência vai evoluindo, né? Mas o fato é que essa nossa questão de a gente passa a ganhar discernimento e começa a julgar o outro em vez de julgar a si mesmo, né? A gente começa a condenar o outro muito rápido. Então, assim, o discernimento faz a gente julgar no sentido da gente ter uma opinião, mas daí a gente, precisa receber o castigo, precisa ser morto, né? Precisa ser excluído da sociedade, isso a gente já virou juiz, né? E uma coisa é eu ter discernimento, outra coisa é eu inventar que eu sou juiz, especialmente quando não é causa nossa, né? Então, por exemplo, no caso do Lázaro, né? Todo mundo se viu no papel de juiz, porque todo mundo achou assim, eu não ia fazer uma coisa dessa, mas a gente não sabe o que a gente já fez no passado, né? Então, esse lugar de juiz muito rápido, né? Sendo que o juiz seria aquele que ia ser nomeado depois que ele fosse preso e julgado, né? E depois que ele desencarnasse, Deus. Mas é como se todos nós achássemos no direito de sair julgando, e a gente sai julgando todo mundo o tempo inteiro, né? Desde assim, olha lá aquela vizinha, que fofoqueira. Olha lá fulano, mas é um vagabundo, não trabalha, né? Olha não sei quem, né? Faz isso errado, faz aquilo outro errado. Então é isso, a gente sai apontando o dedo e gastando uma energia espiritual muito preciosa que poderia estar sendo revertida para uma prece como essa, né? A prece de, não, peraí, fulano, será que ele entende o que ele faz? Será que na hora que ele entender qual vai ser a intensidade da culpa, né? Quantos anos ou quantos milênios ele vai gastar fazendo a reparação disso tudo, né? Então aí a gente começa a direcionar a nossa energia de, então eu tenho mais discernimento, então eu tenho como fazer melhor do que só apontar o dedo e jogar as marretas, né? É nesse ponto que a gente pode ver o seguinte: há quantas décadas e há quantas vidas nós já estamos pagando, né, esse vintém que nós deixamos no passado. Porque nossa vida não é um mar de rosas o tempo todo. Há muita provação. E nós sabemos que é pela provação que a gente resgata os erros do passado. Não é por outro caminho. Eu digo que, graças a Deus,
o Espiritismo me trouxe essa lucidez. E eu sempre peço por aqueles que estão marginalizados, né? Sempre peço por eles, sempre peço por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão nas ruas, porque é o mínimo que eu posso fazer, né? Aquela vez que eu fui sequestrado aqui agora em agosto, né, do ano passado, que a espiritualidade pediu que eu fosse abençoar o cara que me agrediu e ficou o tempo todo com uma arma apontada para mim, e pediu que eu fosse lá e abençoasse ele. E eu consegui fazer, graças a Deus eu consegui fazer. E relutante, né? Não de bom grado, assim, no primeiro momento, mas eu consegui vencer esse ímpeto meu e consegui fazer. E a mudança de energia que ocorreu depois daquele ato, ali foi a maior aula que eu já tive na vida em relação a perdão e ao próprio termo abençoar, né? E agora em janeiro, quando eu fui fazer reconhecimento, né? Tem o julgamento de reconhecimento, e eu olhei ele e eu não sentia nada, não veio nenhum sentimento, o coração não reagiu, eu só fui justo, não, é o fulano, é o número tal, mas não tinha mágoa, não tinha revolta, não tinha dor, só tinha como se nada tivesse ocorrido, né? Então, o quão libertador que foi para mim aquele momento, que não foi nem uma prece, mas que foi apenas desejar que Deus abençoasse a vida deste irmão. Então eu pude experienciar isso, mas toda vez que se fala isso, né, nós escutamos, tem uma resposta pronta para tudo, né? E é fácil dizer, quero ver quando for com você, com alguém da tua família. Claro que vai ser uma prova muito dura, e nós não sabemos como vamos reagir quando isso ocorrer e se isso ocorrer. Mas não é por isso que a gente não tem que se esforçar, tentar mudar um pouquinho, tentar pensar de uma forma para que, quem sabe lá adiante, se passar por isso, né, porque não é nada certo, a gente já tenha avaliado, discutido, repensado, né, melhor do que tomar uma decisão no susto, né? Melhor do que tomar uma decisão no susto e melhor do que se prender a essa pessoa por um grande tempo, né? Imagina se você não tivesse conseguido se libertar, como você disse, né? Dessa, eu vou chamar pelo nome que me veio na cabeça, revolta, né? Assim, nossa, esse fulano aí foi o que me agrediu e eu quero que ele pene também, quero que alguém aponte a arma para a cabeça dele, né? Se você ficasse com essa energia em você, olha que prisão, né? Olha que castigo carregar um vínculo com uma pessoa que eu detesto, né? Por quanto tempo? Sabe-se lá quanto tempo, né? E aí, nesse caso, foi o quê? Né? Pouco tempo. E aí, pronto, já estava livre, né? E saber a quantas existências já se estava esperando esta oportunidade. Porque existe isso também, né? É verdade. Teve um aprendizado ali que consolidou, né? Vamos encerrar então esse vídeo? Vamos sim. Meus queridos irmãos, muita luz, muita paz, e que o domingo de vocês seja muito especial e muito leve. Desejamos nós aqui do portal, né, em nome de todos, mas representantes aqui como Robson e eu, a luz de Deus na vida de vocês. Um bom domingo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.